No compasso das ruas, nas linhas dos tamborins e nas histórias que ecoam das rodas. Está no ar o podcast Cartografias do Samba. No compasso das ruas, nas linhas dos tamborins e nas histórias que ecoam das rodas, está no ar o podcast Cartografias do Samba UERJ. Salve, salve, ouvintes! Sejam muito bem-vindos. Hoje eu, Vanessa Teles, sambista, educadora, geógrafa, portelense, tricolor, pesquisadora do samba, vou conversar com Maírce Gabriele Rejane, ilustres participantes da Estação Primeira de Mangueira. E para abrir essa roda de memórias, nada melhor do que passar o microfone para elas. Contem pra gente quem são vocês e como o samba pulsa em suas trajetórias. Eu sou Maírce Araújo. Meu encontro com a Mangueira é um encontro, para mim, ontológico, né? Eu sou professora, sou sambista, né? O samba mora no meu coração, acho que desde que eu nasci. Mãe de 2 meninos. E é isso, né? E amo a Mangueira, estou na Mangueira desde 2014, né? Por um feliz encontro na minha vida. Eu sou Rejane, sou terapeuta ocupacional de formação, tenho 2 filhas, baianas de Mangueira, estou na Mangueira desde a década de 80, e minha paixão pela Mangueira é de família, minha mãe é mangueirense, passou para mim, eu passei, vai de geração para geração. Estou muito feliz no lugar onde eu estou. Sou Gabriela Pinto, sou mangueira desde que nasci, meu pai, ele é da velha guarda, né, da Mangueira, e entrei em Mangueira com 9 anos de idade. Eu sou apaixonada. Entendo bem essa paixão. E só queria reforçar que é um prazer muito grande estar diante de vocês. É a história do samba materializada aqui na nossa frente. Mas bom, vamos avançar aí nessa conversa, que nós queremos saber de muitas coisas. Eu queria que vocês falassem um pouco onde vocês estudaram. Como foi a infância? Vocês já participavam do carnaval? Como essa rotina, como foi essa dinâmica ao longo da vida de vocês? Bom, eu tenho uma história fantástica com o carnaval. Eu tinha 8 anos, eu sei da idade, porque meu pai estava vivo ainda, ele morre quando eu tinha 8 anos, e em pleno carnaval, no centro da cidade, eu não sou do Rio de Janeiro, só a minha alma que nasceu aqui, o meu corpo nasceu em Barra do Piraí, eu estava no centro da cidade vendo um desfile de escola de samba. Aí, de repente, eu escuto até hoje nos meus ouvidos uma frase que dizia assim: agora com vocês o Diabo da Floresta. Aí eu disparo, vou pra rua e vou assistir o Diabos da Floresta, né? Pequenininha, peço colo com a primeira pessoa que está na minha frente, né? E quase que desmonta a família, porque quando eu vejo, alguém me recolhe do ombro de um desconhecido, que a minha mãe estava quase desmaiando com a preocupação minha. Então o carnaval atravessa a minha vida, né? Mas como alguém que não mora no Rio de Janeiro, mora lá no interior, sou de Barra do Piraí, o interior do Rio de Janeiro, eu só vou encontrar com a Mangueira numa segunda etapa maravilhosa da minha vida. Eu vim estudar no Rio de Janeiro, eu vim fazer um mestrado em educação no Rio de Janeiro depois de 20 e tantos anos como professora primária, né? Venho morar no Rio de Janeiro a partir de 2000, né? E aí, em 2014, esse desejo maravilhoso acontece, que uma amiga que não está aqui entre a gente, mas que é também uma baiana de Mangueira, que é a Olívia. Eu encontro com a Olívia na feijoada da Mangueira. Olívia, eu queria tanto ser baiana de Mangueira. Ela: não seja por isso, domingo você vem vestida de branco que eu vou te apresentar para a presidente da ala. A presidente da ala era Neuci, neta da dona Neuma. Olha para mim, acho que os santos cruzaram. Devo até hoje essa grande alegria a ela, e aí nunca mais saí, nem pretendo, só quando não der mais, né? E hoje eu tenho um grande privilégio de ter alunas sambistas, de ter bolsistas sambistas, que a gente partilha esse amor pelo samba, pelas escolas de samba. E você, Rejane, como foi? Bem, as coisas não acontecem ao acaso, né? Minha mãe é do Espírito Santo, do interior, da roça, da Serra Capixaba, e vem para o Rio de Janeiro com 13 anos, aqui ela se apaixona pela Mangueira. E isso é muito interessante, porque senão eu não seria mangueirense, não teria essa vivência. Nós tínhamos uma questão assim de
ela nunca ter entrado na quadra, até hoje ela nunca entrou na quadra da Mangueira, mas ela fazia questão de me levar todos os anos para ver a formação da Mangueira antes de entrar na avenida. E aí, antigamente, a gente tinha mais proximidade com os componentes, e a gente tocava nas roupas das baianas, tudo isso. E assim, eu fui crescendo fazendo isso todo ano. A gente saía 3 horas da manhã, se a Mangueira fosse desfilar às 5, era aquela coisa assim, só nós duas. E o carnaval foi crescendo, esse amor pela Mangueira e também pelo carnaval, porque eu morei num bairro, Irajá, que tinha também um carnaval muito presente. Então tinha desfiles na rua principal, com a Portela, com o Império, com os blocos da região, e assim, o carnaval pulsava em Irajá. E aí o carnaval foi crescendo em mim. Toda vez que era o primeiro dia de carnaval, eu acordava de manhã, eu abria a janela, sentia o cheiro, olhava o brilho, eu sentia que estava diferente. E você, Gabriela, conta pra gente. Eu nasci em Laranjeiras e a minha vida toda é em Laranjeiras. E eu tenho a formação também de professora, eu estudei no Colégio Libo Kubitschek. O carnaval, pra mim, engraçado. Eu escuto todo mundo muito falar essa coisa da paixão pelo carnaval, né? Mas eu sinto que em mim, a minha paixão é muito mais pela Mangueira do que pelo carnaval, sabe? Eu não tenho essa coisa, né, de respirar o carnaval. A minha coisa é com a Mangueira, sabe? O meu amor é pela escola. E meu pai, eu pequenininha, acompanhando aquilo tudo, fantasias na minha casa, aquela coisa toda. E cresci ali, e quando eu fiz 9 anos, já pode ir. E aí eu fui, e tô até hoje, né? Desde os 9 que eu desfilo na Mangueira. E a relação da coisa do colégio, uma coisa que me lembrou muito, é que hoje, eu com 51 anos, eu encontro pessoas que eu estudei no primário e falam assim pra mim: você ainda desfila na Mangueira? Então tem isso, sabe? A coisa do tempo, e é meio que uma referência, sabe? Que a Mangueira faz parte da minha vida. Ainda falando dessas memórias, né, que são muitas, né? Vocês trazem muitas novidades e, ao mesmo tempo, coisas que atravessaram muito a vida de vocês, né, pessoalmente. Vocês já falaram um pouco sobre isso, né, de como chegaram na escola, mas eu quero mais detalhes, né? Memórias dessa chegada, né? Desse primeiro momento, essa primeira participação na ala das baianas. Se vocês passaram por outras agremiações antes, em outras alas, como foi esse processo? Olha só, praticamente eu não passei por outras escolas. Por que eu digo praticamente? Como eu fui conhecendo um grupo, né? A coisa é muito grupal, né? A Olivia é minha amiga, né? E a gente foi conhecendo algumas escolas. Por exemplo, a Alegria da Zona Sul foi uma escola que ensaiava em Copacabana, eu moro em Copacabana, e a gente chegou a ter uma proximidade com a escola. Mas visitar mesmo, conhecer as outras escolas, entrar nos outros circuitos, foi só a partir da Mangueira, né? Então a Mangueira é a minha grande escola. E quando eu encontro com a Olivia e digo assim para a Olivia, eu queria ser baiana de Mangueira, eu sabia que o que eu queria era conhecer uma escola de samba por dentro, né? Porque eu tinha uma sensação de falta. O estar no interior, para mim, era difícil vir para cá. Não tinha toda essa facilidade de vir para cá no carnaval. E aquela sedução já existia, né? Então, eu não passo por outras agremiações. Até já desfilei numa escola e outra, né? Mas a minha grande escola, de fato, é a Estação Primeira de Mangueira. Bem, eu também nunca tinha entrado em quadra de escola de samba, até que um amigo, sabendo que eu era apaixonado pela Mangueira, ele disse: vou te levar à Mangueira, porque na época eu era casada, tinha 2 filhas pequenas. Eu nunca vou esquecer esse dia, porque eu simplesmente fiquei apaixonada, emocionada, chorei. Tá? Aliás, chorar faz parte do meu cotidiano, mas de emoção. E foi assim, confirmando o amor que já me tinha sido passado em casa, ele se concretizou e nunca mais larguei. Tive experiências em escolas menores, que eu gosto muito, tipo Unidos de Lucas, aquela história dela. E até que um dia eu estava saindo para a quadra e a minha filha estava com 13 anos e queria ir. Eu falei: não vou levar, você é muito pequena e tal, é à noite. Aí meu marido disse assim: você vai sempre à Mangueira, né? Eu falei: sim. E aí, você acha ela segura para você? Eu falei: claro, a Mangueira é super segura, nunca tive problema. Ele falou: se é seguro para você, por que não é para ela? Eu falei: Tainá, vai botar a roupa que a gente está indo para a Mangueira. E ela não saiu até hoje. Na verdade, ela é a componente mais antiga, que tem mais tempo em relação à idade da escola. Depois a gente começou a desfilar,
E chegar à Baiana foi graças a Gabriela Pinto, que aqui se encontra, porque o desfile da Maria Bethânia, em 2016, eu não tinha como desfilar, não tinha dinheiro. Fomos para um bar, fizemos todos os cálculos e chegamos à conclusão que não iríamos desfilar. E desce o chopp, vamos beber, então já que vamos beber para esquecer que não vamos desfilar. Olhamos uma para a outra, de repente, mas esse ano a Mangueira tem tanta chance e a gente não vai estar lá. Saímos dali, fizemos um empréstimo e pagamos aqui, vamos o ano todo. Quando a gente chega no Cardozão, nosso bloco lá de Laranjeiras, que eles perguntam, e aí o desfile, foi aquela emoção toda, e como é que foi? Aí eu falei, gente, valeu cada centavo. Aí o pai dela pergunta, que centavo? O que aconteceu? Eu conto para ele, ele falou, Rejane, você tantos anos de Mangueira, faz tanta coisa, se dedica tanto, e teve que pegar um empréstimo para pagar, nunca mais vai acontecer isso. Aí ele pede para a Gabriela para me encaminhar para ela. Gabriela me leva para um desfile, o primeiro desfile assim. Hoje tem uma fantasia sobrando, vai agora, eu vou correndo pegar com a Neuci. Tainá desfila nas campeãs e fomos convidadas para permanecer. E estamos lá até hoje. Nossa, que história incrível. É isso, a lembrança foi né? Então, já vou chorar. Vai chorar, ela chora, ela é assim. Então, eu, como eu disse, 9 anos. Fundaram uma ala no Morro Azul, ali no Flamengo. E o nome da ala era Flamanga. E era uma ala de família. Família, amigos. Eu, com 9 anos, eu era muito pequenininha. Meu pai falou, vamos. A minha mãe, então eu também vou. E fomos. Braguinha. Era uma gata com uma cabeça enorme. E eu olhando, eu ficava assim, olhando aquela arquibancada. E minha mãe, assim, né? E eu escondida, porque não podia criança no ala de adulto. E daí fui, 9, aí alguns anos a ala acabou, passei para uma ala da Guezinha, filha da Dona Neuma, e quando eu entrei para a ala da Guezinha, eu comecei a frequentar a casa da Dona Neuma, com Neuci, com as netas, né, os sobrinhos, e eu passava finais de semana na Mangueira, na casa dela. E aquilo para mim era uma delícia, eu ficava solta, e ela muito agregadora, um amor, uma paixão, aquela mulher. E aí um ano, em 92, já começava essa coisa de falta de baiana, né? E aí o nosso grupinho ali das meninas, eu tinha 18 anos. Vocês querem sair de baiana? Vamos sair todo mundo de baiana. Vamos. Mas fomos assim, vambora, vamos curtir. E eu tô até hoje. E estou lá há 33 anos, nunca deixei de sair um ano. De um tempo pra cá eu fico, eu acho que eu vou parar, acho que eu já tô cansada, eu já não quero mais. Mas não dá, eu não me vejo longe da ala das baianas, longe da Mangueira no carnaval. Eu viajei com Mangueira, eu fui pra África, eu fui pra Itália, eu viajei o Brasil com a Mangueira, e é muito gostoso isso, né? E frequentar a casa da Neuma, que pra mim era tudo. E o orgulho do meu pai de eu participar das baianas, sabe? Todo mundo na minha família. O meu filho fica me esperando na frisa, chorando. Todo ano é a mesma história, ele fica lá chorando. Que coisa linda, sabe? Então, assim, é uma coisa muito forte pra mim. Por mais que às vezes eu falo, não quero mais. Mas não dá, não tem como ficar fora, porque faz parte da minha vida, sabe? Essa coisa que você falou da trajetória e ter ido em outras escolas. É uma coisa que pra mim não dá. Eu desfilei um ano na Unidos da Tijuca porque precisava de baiana e foram um grupo da Mangueira. Desfilei. Aí depois eu tentei ensaiar porque uma amiga de infância saía na vila. Na vila não, na ilha. Falei, eu vou tentar, vamos lá. Aí eu fui pro ensaio técnico. Aí vem aquela roupa vermelha, azul, aqueles colares vermelho, azul e branco. Aí eu, Aí a gente lá ensaiando, dançando. Aí na hora de botar a mão pra cima, eu tava com a mão pra baixo. A hora da mão pra baixo, assim, eu estava em outro planeta. E eis que quem estava assistindo o ensaio técnico, a Neuci, a nossa coordenadora, quando ela me viu, ela estava acostumada com baianas saírem em outras escolas, porque isso é uma prática de anos. Mas quando ela me viu, eu vi no olhar dela aquela decepção, tipo, você não, sabe? E aí, no final, eu entreguei tudo e não rolou, não aconteceu. E hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou a baiana mais antiga da Mangueira. Quando você falou que começou com 18 anos, né, eu fiquei pensando, nossa, tem muito tempo. É muito tempo. São 33 anos, é muito tempo, sabe? E eu vejo pessoas assim, Rejane, às vezes falta baiana e tal, eu tenho algumas baianas lá que eu levei
que a gente brinca que é coisa de Dinda, né? É Dinda. E tem uma outra coisa, não é porque é minha colega. Eu já levei baianas assim pra desfilar no desfile das campeãs, porque falta. Tem muita gente que não volta. Então eu levo umas amigas. Mas não é qualquer uma que eu falo, essa vai ficar. Então, assim, não tem essa. Tem algumas baianas lá que eu levei, mas porque são baianas. Passa por uma questão de identidade e identificação também. Isso, né? isso. Então... Não é, eu acho que desfilar de baiana, gente, não dá pra você dizer assim, eu vou lá. Não dá, porque não é uma coisa fácil, sabe? Você tem que gostar muito, você tem que amar aquilo ali. Bom, só completando uma coisa que é muito interessante, eu sou muito indisciplinada. Falando isso do que a Gabi falou, que foi muito interessante, que quando o Aloysio sugeriu isso, ela falou assim, Rejane é tão disciplinada, eu acho que ela não vai cumprir os ritos. E eu entrei naquela área, eu me identifiquei tanto, que eu não consegui mais sair, eu não falto, eu ensaio só quando é extremamente necessário, eu sou muito compromissada, coisa que eu nunca seria em outro lugar, impressionante isso. Me mudou a minha forma de ser. Mangueira educando. E emocionando. Aí deixa eu completar só uma coisa também, que quando a Rejane conta a primeira vez que ela entrou na quadra, a primeira quadra que eu entrei foi em Mangueira. E até hoje foi no Vou Invadir o Nordeste. Até hoje, quando eu escuto aquele samba. E aí eu lembro que depois quando deu o resultado, eu fui encontrar com Suzana na praia, elas olhavam, e a Mangueira ganhou, né? Eu não sabia que mundo era, que era aquilo que eu estava sentindo, porque era muita emoção junta. A primeira quadra que eu tinha entrado naquele ano, ainda não era baiana, porque foi 2000, 2002, né? É logo no começo, na viradinha. Mas olha, foi mágico. Eu tenho a camisa, aí eu ganho uma toalhinha, alguém me dá uma toalhinha verde, escrito Mangueira, aquela tá lá até hoje nos meus guardados. Eu quero falar uma coisa também, que meu pai falou, você precisa falar sobre isso lá. Eu pequena ainda, assim, nessa idade aí de 9, 10 anos, o meu pai, o Aloysio Pinto, Sérgio Pinto, a gente subia o Morro de Mangueira para fazer samba na casa do Padeirinho. Eu digo que eu não nasci no Morro da Mangueira, eu nasci em Laranjeiras, e quando eu entrei, eu sofri. Não foi sempre maravilha, eu sofria um preconceito, porque eu não era do Morro. Sou preta, mas sou amarela, eu morava na Zona Sul. Só que eu subi o morro, subi o buraco quente, a minha família comprava peixe, comida, pra gente fazer na casa dessas pessoas. Eu tenho muitas memórias, tenho lembranças subindo o Morro da Mangueira, entendeu? O Carlos Cachaça ia na casa da minha família, porque o meu tio, o Sérgio, ia lá buscar o Carlos Cachaça pra fazer samba na casa da minha avó. Uma outra coisa sobre a família, né? Vocês falaram um pouco sobre... né, o seu pai, suas filhas, a presença na escola de samba. Então, quero saber um pouco, né, com mais detalhes, como essas pessoas participam da escola de samba. Hoje, como está o envolvimento dos familiares no carnaval? Depois que eu me casei, o meu marido não gosta muito. Não é que ele não gosta dessa rotina, dessa entrega. Ele gosta do carnaval, mas ele não gosta dessa entrega. Mas ele já me conheceu baiana da Mangueira. Eu digo que eu largava tudo. Largava filho, largava marido pra ir pra Baiana de Mangueira e ele nunca se incomodou. Aliás, o que ele não gostava de eu ser baiana eram as roupas. Tinha época que eu saía de casa pra ir pro samba toda, né? Aí eu ia pra casa da minha mãe, que morava perto, tirava a roupa e botava a roupa de baiana e ia pro samba. Porque era a roupa que eu usava, que eu amava, sabe? Eu nunca tive essa coisa do impedimento, porque eu tava, talvez, ele também muito tranquilo com isso, porque eu tava sempre indo pro samba com meu pai, com a minha mãe, sabe? Aquela coisa de... A minha adolescência foi isso, entendeu? Indo pra Mangueira com meu pai, com a minha mãe. Então, assim, ok. Aí depois veio o marido que... Vai, tá feliz, volta feliz, então vai, entendeu? Mas ele nunca participou muito, não. E os filhos, o mais velho participa um pouco mais. O seu filho mais velho, que você disse que se emociona muito quando... É esse mesmo, é esse mesmo. Ele se emociona, ele fica muito feliz. Teve um dia que ele foi assistir, eu acho que o das Campeãs, no setor 1. Ele fazia assim... Minha mãe, era uma coisa assim. Quando ele viu o avô também, então assim, ele sabe que a gente vai passar ali, é todo ano a mesma coisa, mas ele se emociona, entendeu? E às vezes eu falo, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Às vezes eu tô meio cansada, mas aí quando eu passo por ele, é isso que eu tô fazendo aqui. E com você, Maírce?
Olha só, a participação do meu filho, o mais velho, o caçula é muito na dele, né? Mas o mais velho, mais recentemente, ele anda atrás de mim. Assim, no desfile oficial, comprando fantasia, ainda não desfilou, não. Porque não tem a disciplina para tentar desfilar na comunidade. Isso não tem, porque tem outras coisas, né? Mas fica enlouquecido também. Vai lá pro desfile, vai lá assistir. Aí tem essa mesma reação do filho da Gabi. Aí, assim, a família inteira. Aí, quando bota a roupa, faz o vídeo na quadra, manda para todo mundo, fica todo mundo enlouquecido. E estão indo bastante à quadra, né? A gente tem, quando começa os ensaios do sábado, né? Todo mundo adora, né? Todo mundo quer ir na quadra, né? Porque é maravilhoso mesmo. Aí, volta e meia, ele tá lá. Mas, assim, é uma coisa mais recente, dos últimos anos. Mas eu sei não, eu acho que entrou para ficar. Bem, eu e a minha filha mais velha somos parecidas em termos de humor, participação, parte social, somos mais comunicativas. A minha filha mais nova é mais na dela. E levar a Tainá para a Mangueira foi muito fácil. A Maíra também começou a frequentar a quadra, isso ela sempre gostou. Mas nunca passou pela cabeça desfilar. Então, quando nós fomos a primeira vez, ela já tinha desfilado na escola, em ala, mas nunca de baiana. E quando a gente desfilou a primeira vez, eu e Tainá, no desfile principal e a Tainá nas campeãs, ela gostou, achou bonito, ficou bastante emocionada, deu o maior suporte pra gente. Só que no ano seguinte, sobrou uma fantasia para o desfile das campeãs também. E aí eu falei, Maíra, você não quer experimentar? Aí ficou meio assim, falei, do jeito dela e tal. Mas ela foi. Eu fiquei surpresa. E ela é integradíssima, ela se dá bem com todas as baianas, fala, conversa, todo mundo gosta dela, pergunta por ela. E ela, assim, está muito bem integrada. E a Tainá foi muito interessante também, que há uns anos atrás ela estava fazendo doutorado no Porto, e ela tirou um mês para chegar a tempo de desfilar em Mangueira. Ela falou assim, não, esse eu tenho que fazer, eu não vou deixar de desfilar na minha escola. E ela chegou mais cedo para poder desfilar em Mangueira. Então, você viu que o desfile das campeãs é o grande teste, né? Fica ou não fica, você falou sobre isso. E minha mãe e a minha irmã, que nunca desfilaram, nem entraram na quadra, elas ficam imensamente orgulhosas e elas fazem propaganda para todo mundo. Minha filha, minhas netas são baianas de Mangueira. Então, assim, é uma coisa que a família toda participa, é muito interessante. E como é a relação com as outras alas? Para além da ala das baianas, né, nós sabemos que na escola de samba, cada ala é uma comunidade. Né? Sim. E como é essa troca, essa convivência? Eles têm um respeito, mas não tem uma coisa muito integrada, a não ser, assim, que existem as saídas, são os shows. Eu acho que naquele momento ali rola mais uma integração, entendeu? Porque aí mistura no ônibus passista, baiana, bateria, e o que é um barato, é uma diversão, assim. Mas fica meio que cada um no seu lugarzinho, né? Eu acho, assim, eu percebo assim, que existe uma coisa chamada alas, né, de uma forma geral, e existe uma coisa chamada segmentos da escola. O que são os segmentos? É aquele que a gente chamaria de núcleo duro, aquele que permanece, né, tá ali. Então, isso é a bateria, são os passistas, é a ala das baianas, as crianças, a velha guarda. Então, com esse núcleo duro é mais fácil a gente se relacionar, eu acho, porque a gente está sempre presente, a gente se conhece muito ao longo do tempo, já com as outras alas que se encontra mais na época dos ensaios, porque esse núcleo duro, ele participa o ano todo da escola. Já as alas, assim, mais soltas, elas vão só mais próxima ao carnaval. Eu acho que tem também, às vezes, essa coisa bem pessoal, né? Que eu acho que é isso mesmo. Mas, às vezes, a gente conhece pessoas, né? Não enquanto ala, né? Aí, lá na velha guarda, tem algumas que já foram baiana. Aí você chega, tem um contato, mas do ponto de vista da integração, da articulação, eu acho que as meninas deram conta, as duas deram bem conta de fazer os desenhos mesmo. Qual o maior desafio em relação ao deslocamento para os ensaios, né, e obter o quantitativo de baianas para o desfile? Então, gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa dificuldade que vocês percebem em relação a outras baianas que moram em áreas mais distantes. Elas são
muito guerreiras. É o que eu vejo. Porque assim, a gente morando perto, a gente já encontra uma dificuldade, mas por quê? A gente não pega ônibus. A verdade é essa. A gente vai de Uber, volta de Uber. Então, a nossa dificuldade é só juntar. Porque nós temos algumas baianas em Laranjeiras, por exemplo. Então, a gente junta, vamos juntos de Uber e tal. Só que assim, eu levei uma baiana pra Mangueira, que eu conhecia desde que meu filho tinha 3 anos de idade. Meu filho tem 30. Depois de uns anos, eu pensava em levar a Ellen pra Mangueira, mas eu falava, mas ela mora em Campo Grande. Levei a Ellen há uns 4 anos atrás. A Ellen vai mais ao samba do que eu. Ela veste a E camisa. tem várias, elas moram muito longe, mas elas estão acostumadas, elas conhecem todos os ônibus do Rio de Janeiro, sabe? Todos Da os Zona circuitos. Norte. Elas sabem tudo que elas vão fazer e ficam até de manhã para poder pegar ônibus. Elas são maravilhosas. Agora, eu acho que falta um pouquinho, talvez seja isso até o assunto, de um entendimento, uma compreensão um pouco da parte até da escola. Porque às vezes é uma cobrança, sabe? Eu sei que o carnaval hoje tá assim. É quem erra menos. Todo mundo vai com 1000, mas quem erra menos. E para errar menos, a gente precisa ensaiar muito. Entendeu? Mas elas estão lá. E é muito comum isso mesmo que ela falou. Às vezes eu chego em casa, porque tem isso, né? Começo a chegar em casa, tô na cama. Tá, porque tem esse cuidado. Preocupação. Esse movimento de solidariedade, de cuidar uma das outras, existe, né? Embora, com isso tudo, que eu vejo que o que a Gabriela diz é uma coisa muito séria, tinha que ter um apoio muito maior para o pessoal que chega em casa às 5 horas da manhã, porque realmente é isso. Eu tô dormindo 3 horas, as pessoas 6 horas da manhã ainda estão lá esperando a condição de ir para casa. Mas tem também esse lado do cuidado, essa coisa de uma estar protegendo a outra, entendeu? Eu acho que isso é legal. Agora, eu tive essa experiência, tá? Eu morei no Camorim, ia para Mangueira e ia caminhando até a 28 de setembro e ficava esperando o primeiro 268 vir de Jacarepaguá para poder chegar em casa, para passar ainda na padaria, porque já estava na hora do café da manhã, e não desistir. Fazia isso, eu fiz muitos anos isso, eu e as meninas. Vocês já falaram um pouco sobre essa questão do acolhimento, do cuidado. Existe alguma rotina dentro da própria ala de cuidar, né, de pessoas talvez dentro da ala mais vulneráveis, por exemplo? Tem alguma estratégia, algum movimento dentro da ala nesse sentido? Não tem assim um movimento da ala. Sim. Algumas pessoas, quando precisam e sinalizam rapidamente, fulano tá precisando, todo mundo tá ali junto, sabe? Neuci, né, passou por uma situação e tal, e ela faz uma comida maravilhosa. Todo mundo, sabe? Todo mundo, um grupo grande, vamos lá comprar comida com ela, entendeu? Tem isso, as pessoas se preocupam. Então, nessa hora, as irmãs Eu diria acolhem. que existem alguns movimentos, existem ações solidárias lá dentro. Inclusive, por exemplo, morreu uma baiana. A gente tem um guarda-roupa que você não tem imaginação, você não consegue imaginar o guarda-roupa que a gente tem, e isso significa dinheiro, porque as roupas somos nós que compramos. Uma de nós que sempre organiza lá o bazar e vende as roupas para as outras e leva o dinheiro para a família. Então, essas são ações solidárias, entendeu? Assim, às vezes são mais ações, né? São pontuais, né? São Precisou, pontuais. a gente vai lá, entendeu? Na verdade dessa forma. isso, se precisar, elas sabem, nós sabemos que podemos contar umas com as isso. outras. Eu acho que é bem isso. Não existe projeto, é isso. Bom, vocês falaram muito, trouxeram muitas memórias, muitas histórias, mas como vocês veem o futuro da ala? Né? A partir dessas preocupações que envolvem a adesão reduzida, deslocamentos, não é? Tudo isso acaba pesando muito no que a ala apresenta atualmente. Então, a partir disso, como vocês veem o futuro da ala das baianas? A minha avó era uma avó emprestada, por isso que eu nem citei ela antes. Eu morava na Cardoso Júnior, uma rua alta, ela descia já vestida de baiana, ela entrava no 184, a gente ia pra Central, ela desfilava e nós voltávamos pra casa e ela com a fantasia. Hoje, a nossa fantasia tem que ir num caminhão, porque a gente não consegue levar. Então, assim, é o peso, mas eu acho que é a exigência do carnaval. Para mim, o desfile hoje parece que é uma apresentação de teatro. Aí vai ficando mais difícil. Então, por exemplo, uma ala de baianas é uma ala de senhoras. Era uma ala de senhoras. Mas as coisas vão mudando de uma forma de que
eu tenho medo de descaracterizar isso, sabe? Porque as baianas dançavam livres, porque a roupa era muito leve. Não sei como vai ser amanhã, como vai ficar isso, porque as pessoas mais novas, se bem que estão até curtindo mais a ala das baianas, né? Estão chegando mais. Mas é uma ala de senhoras, não é toda pessoa jovem que quer botar uma roupa daquela, mas talvez seja ela que aguente aquela roupa, entendeu? Então, assim, as coisas estão mudando muito. Na nossa ala mesmo, postaram um vídeo esses dias, no ano que nós estivemos, no ano da Alcione, nossa, as baianas rodando, assim, pareciam que iam voar. E nós tivemos uma experiência o ano passado terrível, que a gente rodava assim, ó. A gente rodava porque a gente tinha que rodar. Então é isso, eu penso muito nessa coisa do futuro. Como é que vai ser a nossa ala? Porque tá tudo mudando. A ala tá atrelada a isso que a Gabriela coloca. O que tá cada vez mais o carnaval como espetáculo, divide desfile e não divide. Por exemplo, esse ano passado foi loucura o que a gente ensaiou. Foi loucura, porque os ensaios de rua, antes a gente ensaiava aqui perto do Maracanã. A gente agora tá subindo. Tem que ter prazer, é isso que ela falou. Tem que ter prazer, tem que ter tesão. Se a gente não estiver se divertindo, se for só atenção, e a gente não escuta muito, roda, baiana, roda. A gente quase morre. Quer ofender uma baiana, mandar a baiana rodar. Fala sério, não é? Teve um acontecimento, eu gosto muito de desfilar nas frisas, assim, próximo das frisas. E aí tinham duas na minha frente, e ela não estava aguentando, porque foi isso que aconteceu com a gente esse ano. E aí uma mulher que estava na frisa, sorri, né? Eu falei assim, você não sabe o que ela está passando. Você não sabe o que a gente está passando aqui para fazer bonito para vocês assistirem. Poxa, não fala isso pra uma baiana. E essa coisa do rodar também, sabe? A gente tem momento para rodar. A gente não consegue rodar o samba inteiro. As pessoas não entendem que se roda nos refrões. Bailando no intervalo entre os refrões e as pessoas te cobrando ali o tempo todo. Roda, baiana. Você não roda? Que baiana é essa que não roda? E a gente tem que explicar. Isso é ofensa. Por isso tem ensaio, né? Nunca faça isso. Né? Agora, assim, eu concordo plenamente com a Gabriela, me preocupa muito, até porque eu tenho uma história muito longa de carnaval e acompanhei muitas mudanças, né? E o bailado da baiana, o bailado do mestre-sala e porta-bandeira, o samba das passistas são coisas nossas, é nossa criação, pertence a gente. E essas mudanças que impedem que eles aconteçam daquela forma tradicional, bonita que foi criada, me preocupa bastante. Até a gente escutou no ano passado a possibilidade de não ter ala de baianas, que foi assim, todo mundo reagiu de forma muito negativa, eu também. Mas me preocupa muito isso, porque assim, o último ano que eu me lembro que eu desfilei muito bem, a gente até ganhou vários prêmios, foi quando a gente falou sem dinheiro, com dinheiro ou sem dinheiro. Eu brinco que a roupa era levíssima, nossos braços voavam na avenida, era uma coisa linda. Faz diferença para a baiana. Eu acho que assim, ganha no visual, naquela coisa estética, mas na coisa do movimento, que também é muito visual e estético, perde. Aí fica meio complicado. A gente ensaia muito, então no dia a gente quer ser feliz, se divertir, sabe? Aí vem aquela coisa, aquele peso que a gente chora. A gente chorou, sabe? A gente chegou em casa chorando, enfim. Passou. Bom, conversa maravilhosa. Adorando todas essas histórias. Gabriela, Rejane, Maírce. Um prazer muito grande conversar com vocês hoje. E foi muito, muito importante. Espero poder trocar mais e conversar com vocês ainda mais num outro momento. Os olhos brilham, né? Os olhos brilham, os olhos brilham. A gente agradece também o convite. É legal essa oportunidade da gente poder falar também. Eu agradeço muito o convite. Amei. Eu também agradeci muito. Quando a Suzana me chamou, eu falei, gente, a vida estava toda enrolada, mas eu falei, não, tem que ir. E aí, vamos ver, não posso ir sozinha, tem que ir bem acompanhada. E eu sabia que eu ia estar bem acompanhada. Bom, então muito obrigada pela presença, pela disponibilidade. Foi um prazer e uma alegria muito grande estar diante de vocês hoje. Agradeço também ao CTE, à Rádio UERJ e à PR3. O podcast Cartografias do Samba é uma produção da Rádio UERJ em parceria com o Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, CAP UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.